Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre controles internos. Aqui tem algumas informações importantes. Eu tenho certeza que você vai tirar isso aqui de letra, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Olha, sempre que a gente estiver falando aí de controles internos, é óbvio que eu quero que você entenda o nome disso, né? Porque assim como nas outras aulas, eu já te falei que o nome de um assunto já diz muito sobre eles. Então, por exemplo, ó, controles. O que é controle? Bom, estou controlando alguma coisa, né? Se eu estou controlando, é para evitar algum tipo de risco. Beleza? Beleza. Internos. Bom, de dentro de uma instituição financeira. No nosso caso aqui, né? Então, se isso é um controle interno, é um controle que uma instituição vai ter para evitar que ela tenha algum prejuízo, seja ele de imagem, seja ele financeiro, por alguma eventualidade de algum risco que ela correu. Tá, Gabriel, mas quais são os riscos que uma instituição pode correr? Bom, vamos lá. Basicamente aqui nós vamos falar sobre três tipos de risco, tá? PSI, já vou te explicar o que é isso, tá? Sobre conflitos. Nossa, deixa eu apagar aqui que não ficou legal isso, né? Conflito de interesse, tá, pessoal? Então aqui é um conflito de interesse. E também sobre padrões éticos. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui, depois vai ficar mais fácil para a gente ver, tá? Padrões éticos. Então, uma instituição financeira, ela vai criar esses procedimentos, esses controles internos nessas três áreas aqui. Eu já vou te explicar quais são essas áreas para evitar riscos, tá? Beleza, fazer uma gestão de risco. Seguinte, o que é esse PSI? É uma política de segurança da informação. Então aqui eu estou falando de segurança da informação. Você que trabalha num banco, numa instituição financeira, você acaba tendo, em virtude das suas atividades, acesso a algumas informações importantes sobre várias pessoas. Então você tem acesso no seu cliente ao imposto de renda, à quantidade de investimentos que ele tem, ao extrato dele, com quem ele se relaciona, o telefone, o endereço, o quanto ganha, enfim. Você tem acesso a várias informações do cliente, tá? E o banco deve adotar políticas, deve adotar medidas que façam com que essas informações estejam seguras. Políticas tais como, olha, você, gerente, vai poder acessar a informação até determinado nível. Olha, você, um caixa, vai acessar até determinado nível. Você, analista, até um outro determinado nível. A diretoria tem acesso a uma informação em um nível provavelmente um pouco maior. Então, o que acontece? O banco aqui, na verdade, a diretoria dessa instituição, ela vai definir alguns controles internos, e esses controles internos, eles visam mitigar, diminuir os riscos em determinadas áreas. E o risco aqui na política de segurança da informação é referente à segurança da informação desses clientes. Então, o banco, a instituição, ela tem que manter esse controle interno para que evite que ela se exponha a esse risco, tá bom? Isso é natural, tá? Quando você desempenha uma atividade num banco, você acaba tendo acesso a algumas informações que são informações que você não obteria de outras maneiras. Beleza? Legal. Outra coisa importante é conflito de interesse. Como assim, Gabriel, conflito de interesse? Ao longo do curso, você vai ver que existe uma coisa no banco que é o seguinte: existe a administração de recursos próprios e a administração de recursos de terceiro. Pô, Gabriel, não estou entendendo nada do que você vai falar. Bom, seguinte, existe algo chamado Chinese Wall, muralha da China, tá? Chinese Wall. Beleza? Beleza. O que isso aqui faz? Olha, vai criar uma segregação de administração de recursos próprios com recursos de terceiros. Por exemplo, quando você vai lá e contrata a prestação de serviços de um fundo de investimento, um banco de investimento, uma corretora, eles podem administrar fundos de investimento. E fundo de investimento é uma prestação de serviço. Então, o dinheiro que entra através de um fundo de investimento é recurso de terceiro. Então, o banco tem que criar procedimentos para diferenciar isso, tá? O grande objetivo aqui do Chinese Wall é o seguinte: é segregar a administração de recursos próprios com a administração de recursos de terceiros
para evitar conflito de interesse. Como assim, Gabriel, conflito de interesse? Bom, imagina o seguinte, imagina aqui que eu estou administrando um recurso terceiro. Eu, gestor dessa instituição, desse fundo de investimento, eu tenho que selecionar quais são os melhores ativos para compor a carteira desse fundo de investimento. E se eu trabalho nessa instituição, eu poderia vir aqui e comprar esses ativos aqui, não poderia? Sim. Só que quem me garante que esses ativos aqui que estão no recurso próprio da instituição são os melhores recursos para esses clientes? Não dá para saber. É por isso que tem que ter essa muralha da China aqui, essa segregação dessas atividades. Beleza? Talvez isso não fique tão claro para você nesse momento, mas ao longo do curso vai ficar um pouco mais claro. O que eu quero que você entenda? Qual que é o objetivo desse cara aqui? Eu vou até tirar aqui, ó. O objetivo do Chinese Wall é evitar conflitos de interesse. Beleza? Beleza. E a gente entra numa outra informação aqui, e aqui agora é importante. Aqui, na verdade, pessoal, nessa aula, o que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba o grande objetivo do Chinese Wall aqui, da muralha da China, que é evitar o conflito de interesse. E também eu quero falar sobre dois padrões éticos aí que são extremamente importantes para a sua prova. Primeiro, insider trading, ou insider trader, e também o chamado front runner. Olha, são nomes em inglês. O mercado financeiro é cheio disso, de vários nomes em inglês, tá? E é importante que você saiba diferenciar cada um desses caras aqui. Bom, vamos lá. O que é insider? Insider é algo que está dentro, tá? Então, o insider é um diretor de uma instituição financeira ou, de maneira geral, é uma pessoa, é um profissional que está dentro de uma instituição financeira e, por isso, detém algumas informações que o público, em geral, não detém. E se o cara tem essas informações, ele pode fazer um trade, ele pode fazer alguma operação com o intuito de lucrar. Mas só que ele não pode fazer isso, por quê? Porque essa informação ela não está disponibilizada para o público. Uma pessoa só pode fazer uma operação quando ela está disponibilizada ao público, senão é uma transação ilegal, tá? Por exemplo, imagine aqui que nós temos um diretor lá que ele sabe que uma empresa X aqui, ela vai vir com um lucro muito abaixo, aliás, vai vir com prejuízo, por exemplo. Então, o que ele poderia fazer? Bom, eu sei que tenho o meu cunhado ali, tenho o meu irmão, tenho o meu tio, tenho o meu pai, tenho minha mãe, que eles têm ações dessas empresas, então eu vou falar assim, é o seguinte, antes de publicar o balanço, vai lá, vende essas ações, porque provavelmente elas vão ter uma queda em virtude desse prejuízo que nós vamos ter nesse período. Então, veja bem, ele está usando de informações privilegiadas para fazer um trade aqui e evitar um eventual prejuízo. Mas também ele pode usar informações privilegiadas para obter um lucro. Por exemplo, vamos supor que a empresa fosse apresentar e divulgar um lucro muito bom. Então ele pode comprar ação agora, que ainda não considera esse lucro, afinal o mercado não sabe sobre isso ainda, e aí quando o lucro é divulgado as ações sobem e ele pode lucrar. Então veja bem, o cara que é um insider trader, ele utiliza de informações privilegiadas decorrentes das suas funções para lucrar em benefício próprio ou em benefício de terceiros que ele eventualmente aconselha. Beleza? Legal. Front runner. Esse aqui é importante também. Front, na frente. Correr na frente, tá? Imagina o seguinte. Nós falamos já na aula de corretora que quando eu vou lá e vou comprar uma ação, eu, pessoa física, eu vou lá, dou uma ordem de compra para minha corretora vai até a Bolsa de Valores e fala, olha só, eu estou comprando tanta quantidade de ações a tantos reais, beleza? Beleza. Só que acontece o seguinte, imagine que eu recebi, por exemplo, um bônus ou recebi alguma herança, algum valor bem alto. Recebi, por exemplo, sei lá, 10 milhões de reais. E eu vou lá, dou uma ordem de compra. Você concorda comigo que se eu estou comprando 10 milhões de reais em uma ação, por exemplo, a tendência é que o preço dessa ação suba, afinal, existe uma pressão muito forte aí de demanda, tá? Então eu estou comprando muitas ações. E se eu estou comprando muito, o preço tende a subir, né? O que esse cara aqui pode fazer? O cara da mesa de operações aqui sabe dessa ordem. Ele vai fazer o seguinte, olha, vai entrar essa ordem de 10 milhões aqui, então eu vou fazer o seguinte, vou eu comprar antes de comprar esses 10 milhões as ações. Então, por exemplo, comprei as ações aqui a 10 reais. E aí depois eu sei que vai entrar essa ordem de 10 milhões e essa ação aqui de 10 reais provavelmente vai subir. Então ela vai subir lá, sei lá, para 18 reais. Na hora que sobe ele vai lá e lucra esses 8 reais aqui. Entendeu? Então, ó, veja bem,
ele correu na frente. Então ele foi na frente da ordem, foi lá, fez a compra. Garantiu, se posicionou. Aí vai entrar a ordem grande, aí essa ordem grande vai alavancar os papéis, os ativos dessa pessoa e provavelmente ela vai ter um lucro nessa operação, tá? Ambas essas operações são práticas vedadas, são práticas proibidas, tá? Já teve casos no mercado de que empresas e também profissionais aí foram multados por estarem agindo com essas práticas proibidas, beleza? Então, sempre quando a gente for falar de controle interno, a gente tem que saber que é um controle proveniente da diretoria do banco. E esse controle interno está voltado basicamente sobre 3 grandes frentes aí, que é o PSI, a Política de Segurança da Informação, que tem que ter aqui uma confidencialidade, tá? Essa palavra é importante, ó, é confidencialidade. Eu só vou poder falar sobre informações de clientes com as pessoas que têm esse nível de alçada, tá? Então as informações dos clientes, elas são confidenciais, eu não posso divulgá-la para o mercado. Também vai falar sobre um conflito de interesse, aí tem todo o conceito do Chinese Wall aí, que é a muralha da China, que é a segregação da administração de recursos próprios com a administração de recursos terceiros, isso é feito para evitar conflitos de interesse. E quando a gente vai falar de padrão ético, nós basicamente estamos falando aí para a prova da Ambima sobre o Insider Trader e também sobre Front Runner, tá? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Essa aula traz um pouco de conceito que talvez não faça parte do seu dia a dia, mas que são conceitos importantes que você tem que saber, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.